Você já se perguntou por que sentimos vontade de fazer xixi? Deu vontade de fazer xixi. Deu vontade de fazer xixi. Deu vontade de fazer xixi. Muito bem, muito bom, o banheiro é logo ali. Para respondermos essa pergunta, é necessário entender que a vontade de fazer xixi é uma resposta fisiológica do nosso corpo. E por isso, antes de tudo, a gente tem que falar um pouquinho sobre a fisiologia renal, ou seja, a forma que os nossos rins trabalham, pois eles são os principais órgãos responsáveis pela formação do nosso xixi. O rim é um órgão com diversas funções, como regulação do equilíbrio de água e sais minerais, regulação da pressão arterial, volume sanguíneo, conservação de nutrientes, produção de hormônios, entre outros. Mas a sua principal função é a filtração do nosso sangue, controlando a eliminação de substâncias e toxinas em excesso e regulando o nosso equilíbrio corporal. Quem diria que esses dois órgãos com formatinho de feijão seriam tão importantes, não é? Esse processo de filtração se inicia quando bebemos água. Para onde essa água vai? Não sei. A água, depois de ser ingerida, vai seguir o seu trajeto pelo nosso sistema digestório, até chegar no nosso intestino, local onde ela vai ser absorvida, entrando na nossa corrente sanguínea. Ela meio que vai pegar uma carona com o sangue até chegar nos rins, onde vai ser filtrada junto com o sangue. E nesse momento, o nosso rim vai funcionar exatamente como um filtro, separando o excesso de água de substâncias que não são úteis para o nosso organismo. São essas substâncias que vão compor o nosso xixi, como, por exemplo, a ureia, que é um dos principais componentes encontrados na nossa urina. Essa água passa pelos processos de filtração, reabsorção e secreção. Todos esses processos acontecem lá no nosso rim. É lá nos rins que existem pequenas estruturas que são chamadas de néfrons. São essas estruturas responsáveis por esses processos de filtração, reabsorção e secreção. Eles possuem duas partes principais: o glomérulo, onde acontece a filtração, e o grande túbulo contorcido, que é por onde o líquido que está sendo filtrado é modificado até a formação da urina. Depois de filtrado, o líquido tem a sua composição modificada em outros dois processos que a gente chama de reabsorção e secreção. Na reabsorção, temos o aproveitamento do que é essencial, como glicose, proteínas, sais minerais e aminoácidos, e uma parte da água que vai voltar, então, limpinha para a corrente sanguínea. Afinal, a gente não pode eliminar tudo, não é mesmo? É claro! Já na secreção, ela remove aquilo que não foi filtrado, como os íons H+, potássio, amônia e medicamentos. E por fim, a gente teria a excreção, que é a etapa em que a urina formada segue para a bexiga. E é lá na bexiga que o nosso xixi vai ser acumulado e depois eliminado, uma vez que a nossa bexiga estiver completamente cheia. Esse processo de esvaziamento e enchimento da bexiga é regulado pelo nosso cérebro, que nos avisa quando é necessário darmos uma visitinha no banheiro. A média é que eliminamos de 1 litro a 2 litros de urina por dia. Bom, mas afinal, qual a função da urina? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Basicamente, a principal função da urina é eliminar as toxinas que se formam no nosso organismo. Substâncias como ureia, creatinina, ácido úrico e amônia são filtradas pelos rins e jogadas para fora do nosso corpo através da urina. Essa eliminação é essencial para evitar o acúmulo de substâncias tóxicas no nosso organismo. E por que a água é tão importante para esse processo? A água é fundamental na formação da urina. Ela ajuda a dissolver algumas dessas substâncias, favorecendo a eliminação delas por meio da urina, evitando que as famosas pedras nos rins sejam formadas, que é basicamente o acúmulo de cálcio e ácido úrico, formando aqueles cristalzinhos que causam tantas dores no nosso rim. E eles ficam bem aí mesmo, na região dorsal. Você sabia dessa? Assim, fica claro que a água, em conjunto com uma boa alimentação, é essencial para o nosso organismo e para o funcionamento dos rins, colaborando com a filtragem do sangue e das impurezas presentes. Bebam água, hein? Ai, que delícia! Agora que você já conheceu os processos de formação da urina e por que ela existe, podemos responder que existem diversos motivos pelos quais podemos ter vontade de ir no banheiro e fazer aquele xixizinho. Não pare de mexer os seus bracinhos. Tem que segurar até poder urinar.
simplesmente uma resposta fisiológica que o nosso corpo encontrou para eliminar aquelas substâncias que a gente não precisa mais, além de fazer um controle de líquidos do nosso belo corpinho, a fim de manter o equilíbrio corporal. E aí, sentiu vontade de fazer xixi?